Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos aqui reunidos de novo, né? Que bom que a gente está aqui disponível para estudar a palavra de Deus e que bom que nós estamos também quase encerrando o nosso módulo dos profetas maiores, certo? Então, vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pela tua presença, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos a tua palavra, de guardar mais um pouquinho, Senhor, da tua palavra em nosso coração. Ajuda-nos, Pai, que possamos guardar, que possamos exercitar e praticar aquilo que nós aprendemos, a ponto, Senhor, de que nossas vidas sejam cada dia modeladas pelo Teu Espírito Santo e que em tudo quanto nós ouvirmos, Pai, possamos guardar profundamente, Senhor, as Tuas palavras. Vem, Senhor, e nos ajuda nesta noite e que nós possamos continuar firmes, aprendendo, motivados, estimulados, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor nos ajuda. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como vocês estão? Estão acompanhando nossas aulas? Estão gostando? Deixa seu like lá, não esquece, tá? E faz o teu comentário, compartilha. Também tem a possibilidade de você entrar lá no link, responder o form, certo? E eu tenho certeza que nós vamos aprender mais, nós vamos enriquecer o nosso coração com as palavras de vida eterna. Hoje nós vamos trabalhar a primeira parte do livro de Daniel. Este livro é fantástico, tá? É um dos livros maravilhosos do Antigo Testamento e ele tem uma conexão com os tempos do fim. Quando nós estudamos Apocalipse, nós estudamos também, né, as semanas de Daniel, a estátua que ele, né, o sonho que ele interpreta de Nabucodonosor. Isso traz muita clareza lá para os fins dos tempos, certo? Vamos lá, então, vamos começar o nosso livro. Eu espero que vocês estejam prontos aí. Vamos embora. Então, é o livro de Daniel, né? O título do livro significa Deus é juiz, ou o meu juiz. Um nome que também sugere o tema do livro, a soberania de Deus sobre as nações. A gente olha para o livro de Daniel, lembra que ele é um daqueles nobres, né, que foram levados para a Babilônia. Então, nós linkamos Daniel com todas as histórias ali relativas ao exílio, mas nós vemos então que Daniel ele foi um profeta que ele profetiza principalmente as coisas do futuro, né? As coisas relacionadas aos tempos e às épocas das nações. Vamos olhar para isso então com um pouquinho mais de atenção hoje, certo? Então o autor, né? Ele é membro da família real. Daniel nasceu em Jerusalém em 623 a.C., aproximadamente, durante a reforma de Josias no princípio do ministério de Jeremias. Lembra quando nós comentamos que Jeremias é chamado, que ele vai começar o seu ministério mais tarde, mas então ele compartilha ali que ele está em Jerusalém e todos aqueles dramas, né? O abalo que acontece em Jerusalém devido à morte do rei Josias pelo faraó Neco, certo? Então, é deste tempo que nós estamos falando. Se vocês estão seguindo os nossos estudos assim, na ordem, vocês vão perceber que existe uma sincronia de história aqui, né? E que nós estamos falando de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel, e todos eles estão relacionados entre si, certo? Então, vamos lá. O autor foi levado à Babilônia por ocasião do primeiro exílio, 605, né? Foi selecionado para o serviço real depois de um período de 3 anos de estudos especiais. Fez uma faculdade, o Daniel, lá na Babilônia, né? Tendo recebido o nome de Beltesazar, tá? Uma das divindades da Babilônia. Depois nós vamos olhar isso com calma.
Em 605, aos 20 anos aproximadamente, Daniel foi declarado governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Olha a importância de Daniel, certo? Com 20 anos. Hoje a gente olha as pessoas, assim, os jovens com 20 anos, tirando, assim, alguns, né? A maioria não tá nem aí para, né, para a realidade da sociedade ou para as coisas que estão acontecendo aí fora. Eles estão a plenos pulmões vivendo a vida, né? E não estão muito preocupados com o que vai acontecer. Mas Daniel, ele já estava sendo governador numa província da Babilônia. E olha só, e mais do que governador, né? Sábio, ou seja, ele era uma das pessoas que orientava os reis, né? Ele era, portanto, o conselheiro mor de Nabucodonosor durante o período da destruição de Jerusalém e do exílio para a Babilônia, tendo certamente exercido influência sobre os judeus cativos, ou seja, um homem que se sobressaiu diante de toda essa adversidade de ser levado para outra nação e ele então ele se destaca, né? Nós vamos durante todo o livro de Daniel nós vamos ver quantas coisas incríveis, né? Que aventuras que Daniel passou e que também ele soube não, eu não vou dizer assim, soube aproveitar a oportunidade, mas o propósito de Deus para a vida de Daniel foi tremendo e ele soube obedecer a Deus e colocar em prática esse propósito. Então, durante um período de quase 70 anos, olhe quanto tempo, Daniel serviu a 6 governadores babilônios e 2 persas. No governo de 3 deles, Nabucodonosor, Belsazar e Dario, foi elevado ao primeiro-ministro e ocupou essa função durante o cativeiro final de Judá e o regresso dos cativos. Vocês sabem quantos anos Judá ficou na Babilônia? Exatos 70 anos. Então, durante todo esse tempo, eles tinham um governo, tinham alguém lá que estava no governo e que poderia ajudá-los, certo? Como acontece com o livro de Isaías, esse também é muito controvertido quanto à autoria, e nós vamos ver alguns fatores sobre isso. Autoria e data em que foi escrito. A autoria de Daniel foi contestada pela primeira vez por Porfírio em 275 depois de Cristo. E é contestada universalmente pelos críticos modernos. E nós vamos avaliar o porquê disso, né? Alguns argumentos que negam a autoria de Daniel. Então, a data do fechamento do cânon das Escrituras, tá? Em 165 a.C. As imprecisões históricas sugerem que o livro tenha sido escrito mais tarde. E aí nós vamos ver o que são essas imprecisões, né? Apesar de lhe apontarem muitas discrepâncias, pesquisas posteriores e descobertas arqueológicas forneceram as explicações adequadas para que a autoria de Daniel fosse confirmada. Olha que interessante. Suas características literárias, especialmente o uso de termo persa e grego, indicam que alguém o tenha escrito mais tarde. Porém, nós devemos nos lembrar de algumas coisas. Olha, Daniel viveu na era persa e muito antes dele já existia um ativo comércio lá em Jerusalém, né, com os gregos, ou seja, aquilo que está sendo contestado por idiomas e modo expressões que dizem respeito já eram usadas antes mesmo do livro de Daniel ser escrito. Os conceitos teológicos como o advento do Messias, sua ênfase nos anjos, na ressurreição e no julgamento, esse argumento parece não considerar que esses conceitos já existiam nos livros mais antigos, como Gênesis, por exemplo, e são mencionados em todo o Antigo Testamento. Então, aqui, ó, Gênesis 3,15 vai falar sobre que o filho da mulher, né, que vai pisar a cabeça da serpente. Ou seja, esse texto aqui é a primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia. Isso está em Gênesis, logo na abertura, no capítulo 3,15, é a primeira vez que se fala sobre um Salvador, né, que é o filho da mulher. Isaías 2, do 4 ao 22, também vai fazer referência
Ou seja, a gente até nos estudos de Isaías nós vimos, por exemplo, que ele é considerado o quê? Um profeta messiânico, porque ele falou muito sobre a vinda de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o futuro, né, do reino em relação ao Messias, certo? Agora vamos ver alguns argumentos que confirmam. Do mesmo modo que Moisés, Samuel, Esdras e outros reconhecidos autores do Antigo Testamento, Daniel ele registra os capítulos históricos, tá? Lá no capítulo 16, tá? Na terceira pessoa, ou seja, ele faz referência a ele mesmo, tá? A fala de Daniel, ele se coloca, né, um homem, ou, né, não é isso? E lá no capítulo 16, ao narrar as 4 visões, do 7 ao 12, ele escreve sempre na primeira pessoa. Eu, Daniel, né, vi em visão, certo? Então, assim, são modelos, né? São formas de se expressar e que já haviam em outros livros e que permanecem aqui. Ezequiel reconheceu a historicidade de Daniel na sua época, mostrando com isso que sua notável sabedoria e seu caráter íntegro eram legendários, comparáveis, olha só, gente, a Noé e Jó. Veja, Ezequiel fez menção de Daniel. Então, ele era um homem honrado, contemporâneo de Ezequiel, e ele faz menção àquilo que está acontecendo no livro. O autor demonstra ótimo conhecimento dos hábitos e costumes, histórias e religião do do sexto século antes de Cristo. Então, nós vamos ver no capítulo 1:5, no 10, no 2:2, no 3:3, no 3 a 10 e etc. Então, assim, por que isso? Porque Daniel foi jovem para a Babilônia e ele pôde, então, ter muita experiência, conhecer tudo aquilo ali. Lembram-se do banquete, quando eles são separados e tem alguém responsável que tem que fornecer os alimentos para que eles fiquem fortes, e aí Daniel decide que não vai comer, né, os manjares do rei, nem aquilo que era oferecido, né, aos ídolos, e eles optam, né, por fazer uma dieta, né, uma dieta mais natural, à base de frutas, legumes e verduras, certo? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê Daniel mostrando no contexto aqui os hábitos dos babilônios, depois dos persas, e natural, porque ele viveu no período, né, de Dario, de Ciro, tá? Então, a gente, quando observa tudo isso, nós vemos que existe sim uma harmonia dentro desse contexto. Jesus reconheceu Daniel como o autor das visões do livro de Daniel, capítulo 9, 27, 11, 31 e 12, 11. E as últimas partes do livro, lá em Mateus 24, 15. Ou seja, o próprio Cristo faz citações, né, a respeito disso. O historiador Joséfo, bastante importante, né, no contexto histórico, 75 anos depois de Cristo, mencionou que Alexandre o Grande foi anunciado no livro de Daniel e na sua profecia sobre o poder em ascensão na Grécia. E nós vimos isso, pessoal, quando Nabucodonosor tem a visão de uma estátua e que a cabeça da estátua é de ouro, que os braços, né, são de ferro, né? E ele vai descrevendo o corpo ali, aí ele fala do Império Medo, Império Persa, acho que é prata, né? E o peitoral de aço, né? Daí vai falando da Grécia, depois ele vai chegar lá até o Império Romano e no final o período do Anticristo, certo? No livro de Daniel nós encontramos isso. Então, ele fala sobre o poder em ascensão na Grécia e o primeiro rei que conquistaria a Pérsia. Isso aconteceu antes da época dos Macabeus. Macabeus é um livro considerado apócrifo para nós. Ele está incluso na Bíblia Católica, mas os registros históricos de Macabeus são bem importantes. Tá? Existe a revolta dos Macabeus, quem eram as pessoas que tinham direito ao trono, quem eram aqueles que tinham direito também ao sacerdócio. Ali nós vemos algumas coisas históricas que são interessantes historicamente
para o conhecimento nosso e entender como que termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, né? Porque nós, quando chegamos ali no final do Antigo Testamento, nós estamos falando sobre os profetas, ou pelo período histórico, nós vamos terminar ali com o império, né, que Ciro ele devolve, então, os pratos, os utensílios ali do templo e o povo volta, né, para reconstrução. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos um modelo político, um modelo de governo, um modelo de sacerdócio, e quando nós chegamos lá no tempo de Jesus, nos evangelhos, então nós sabemos que o Império Romano aqui está em ascensão, né? E nós vemos também que o sacerdócio está ali, mas eles agora já falam em saduceus, em fariseus. Como que isso acontece, né? É isso que é interessante para a gente verificar essa época aqui dos Macabeus. Isso ocorreu muito antes da época dos Macabeus, durante a qual os críticos dizem que o livro foi escrito, tá? Então, o que acontece? Tudo que Daniel descreve aqui, Daniel está descrevendo nesse período ali, 590, 580, nesse período aí, 560, tá? As tradições judaicas e cristãs têm reconhecido Daniel como o autor do livro, tá? E isso é importante para que a gente possa compreender, né, por que uns contestam, outros descontestam, e aí a gente vai compreendendo e percebendo algumas coisas, tá? Na Bíblia Católica, o livro de Daniel ele tem alguns capítulos a mais. Nós vamos perceber que ele faz uma menção ao Bel, o dragão, né? Bel, o dragão. E depois nós vamos entender quem é esse Bel, da onde que ele saiu, que história é essa, tá? Então vamos ver o cenário histórico? Olha lá. A data em que foi escrito, 535 a.C., aproximadamente. Então Daniel, ele nasce lá em 623, ele jovenzinho, ele vai para Babilônia, nós vimos ali 605, é formado lá, e aí ele se torna então um sábio, um governador, ele está ali ativo dentro da Babilônia, sem nunca esquecer de Deus, que fique claro isso, tá? Porque nós vemos assim que Daniel, apesar de ele estar longe de Jerusalém, longe da sua cultura, longe da sua religiosidade, vamos dizer assim, Daniel, dentro da Babilônia, ele é um homem de caráter, um homem temente a Deus, um homem honesto e que ele se sobressai, certo? Então, o número 1 aqui, data das histórias e visões afirmadas ou relacionadas. O Daniel 1.1, lá em 606 a.C., foi a deportação de Daniel e 3 anos de treinamento, certo? Daniel 2.1 em 603 a.C., interpretação do sonho por Daniel e o engrandecimento. Vocês lembram de alguém que em algum lugar, que era um escravo lá, que estava preso, de repente ele vai lá e interpreta um sonho e ele alcança o engrandecimento? Lembraram, né? José no Egito, certo? A mesma coisa aqui, ó. Daniel interpreta o sonho do rei. É esse sonho da estátua que eu falei para vocês. E isso faz com que ele seja considerado um dos homens mais sábios da Babilônia, certo? Daniel 5,31, lá em 539 a.C., Daniel interpreta para Belsassar a escritura na parede. Já leram essa história? Belsassar, ele é um rei, né? Que é provavelmente o neto de Nabucodonosor, tá? E ele manda retirar os pratos que eram do templo, que estavam lá guardados. Ele manda fazer uma festa com os pratos do templo de Jerusalém. E quando ele está bebendo, fazendo as festas dele lá, as orgias dele, aí acontece que aparece uma mão na parede e escreve faz uma escrita na parede. E essa escrita ele não consegue entender. Então, Daniel interpreta a visão de Belsassar. E ele
vai lá e ele diz o seguinte, ó, mene, mene, pesado foste na balança e achado foste em falta. É mene, mene, tekel, parsim. Aí ele traduz, né? Pesado foste na balança e achado foste em falta. Hoje tirarão de você o teu reino. E aí acontece, então, naquela noite, que os medos entram na cidade e eles, então, conquistam a Babilônia, tá? Na época de Belsazar. Foi Daniel que interpretou isso. Lembram do nome babilônio de Daniel? Beltesazar. Lembrem desse Bel aí que nós já vamos ver. Daniel 6:1, 538 a.C., Daniel na cova dos leões. Então vocês estão vendo aí a história correndo. Primeiro ele serve a Nabucodonosor, depois ele serve a Belsazar, aí então ele vai servir a Dario, né? Que é o episódio da inveja dos colegas lá, porque Daniel é promovido, certo? E aí, como não tinham como dizer que ele roubava ou que ele aprontava, porque Daniel era extremamente obediente a Deus, o que eles fizeram? Eles resolveram fazer um decreto em que quem se prostrasse a algum deus que não fosse ao Nabucodonosor, aos deuses do Nabucodonosor, dos medos e dos persas, então ele seria morto. E foi o que aconteceu com Daniel. Eles jogaram ele realmente na cova dos leões. Só que Dario, ele fica chorando e ele diz: Daniel, dar-se-ia que o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, teria te poupado? E aí ele responde: estou aqui, meu rei, ó. Veja só. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Então, quando Dario I começou a governar. Então, com isso, Daniel, aquilo que seria a derrocada, né? Seria a morte, a destruição, se transforma cada vez mais numa forma de Daniel ser elevado e de Deus, né? Abençoar a sua vida, apesar dos seus inimigos. Lá no capítulo 7:1, lá em 553 a.C., Daniel vê a visão dos 4 animais, tá? Uma visão estupenda, gente. Se vocês tiverem paciência e tiverem, como é que eu posso dizer assim, vontade, né? Vai lá, lê o capítulo 7, você vai ver que bacana que é aquilo ali. Aquilo ali é a própria visão, né? Visão da história, da humanidade, tá? 4 grandes animais, cada um deles, assim como uma estátua, tinha a ver com um governo, cada pedaço um governo, assim também os 4 animais têm a ver com as nações. Daniel foi muito importante no contexto, né, das visões e das profecias sobre os últimos tempos. Daniel 8:1, lá no 551 a.C., a visão de um carneiro e um bode. Em 9:1, a visão dos 70 semanas de Israel. O que são as 70 semanas de Israel? Isso é importante para nós, né? As semanas aqui não são semanas normais, tá? Não são como segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando a gente fala em 70 semanas de Israel, nós estamos falando de 70 semanas de sete, de anos, semanas de anos. Isso faz toda a diferença, porque é o período que Israel vai ficar na mão dos gentios. O que são os gentios? São as nações que conquistaram Israel, certo? Então, vamos entender, olha lá, que em 586 Nabucodonosor faz as 4 comitivas e leva esse povo. Nós vimos aqui que a primeira comitiva, né, foi a que Daniel foi embora, 605 ali. Mas que em 586 o templo é queimado, os muros são queimados, tudo que tinha de valor é levado, certo? Então, assim, e isso se refere aos anos que os judeus não honraram a Deus não deram descanso, o ano sabático, né, que eles tinham, e eles não respeitaram isso, e por esse motivo eles ficaram fora da terra, certo? Porque o combinado
né, e aquilo que foi orientado por Moisés, é que a cada 7 anos o povo fosse deixado, o povo deixasse o terreno descansar. Então era um ano sabático, era um ano diferenciado. Mas aí a ganância, aí eles se estabeleceram na terra, aí a prosperidade veio, aí os reis foram cada vez pensando em enriquecer e conquistar mais espaço, eles deixaram de cumprir aquilo que eles haviam combinado e com isso eles ficaram fora, né? Só que Daniel 1, ele está se referindo ao período em que o povo de Israel, ele ficaria fora da terra. De um modo geral, esse povo veio, voltou, são 70 anos, mas nunca mais eles foram uma nação livre. Primeiro eles foram conquistados pelos babilônios, depois os medo-persas conquistaram a Babilônia, é, com isso eles governaram também, né? A Palestina. Aí depois vem os gregos e depois medos e persas, gregos, aí depois os macabeus entram ali, depois os romanos tomam e assim foi, entendeu? Até a época de Cristo. E depois, então ficou faltando uma semana dessas para se cumprir, que é a semana lá do milênio, uma semana de 7 anos, tá? São, são traduções, né? Porque semanas na Bíblia ela tem duas traduções, uma que diz respeito a anos e a outra que tem diz respeito à semana de dias, né? Certo? Daniel 10:12, lá em 536 a.C., a visão da Pérsia, da Grécia e do tempo do fim. Então, vejam que Daniel ele tinha muitas visões e também que ele ficou ali 70 anos, né, governando em Alta, né? É provável que o livro tenha sido completado em 535 após a última visão, certo? Então, esse é o cenário histórico que nós estamos vendo. Agora vamos ver aqui o cenário político, tá? A política mundial, a ascensão e queda de grandes impérios e o relacionamento dessas potências com Israel constituem os assuntos principais do livro. Repararam? Enquanto Ezequiel ele está falando sobre a vida devocional com Deus, sobre a restituição, a instituição ali das sinagogas, continuar estudando a lei, continuar firme. Daniel está falando das nações, de modo geral. E aí a gente vê quantos governos passaram, o que aconteceu, né? Durante a vida de Daniel, o Império Assírio exalou o seu último suspiro quando, em 612, houve a queda de Nínive. Mas, Rosana, deixa eu ver se eu entendi. A gente lê a Bíblia e vê que Jonas ele foi lá, pregou em Nínive que eles se converteram. Isso foi 200 anos antes, certo? Agora Nínive já havia caído de novo e por isso então ali aconteceu a queda da Assíria, né? A batalha de Carquemes em 605. Então a nação judaica caiu em 586, como nós já falamos, né? O Império Egípcio invadido pela Babilônia em 568, ou seja, foram caindo, né? As grandes, nós temos falado até aqui sobre a Síria, sobre o Egito, sobre a Babilônia e Israel no meio, né? Israel está no meio, porque uma hora o Egito que é um pedaço, né? A parte das 10 tribos foram levadas pela Síria, depois a gente vê, né, que caiu também a parte da Síria, ou seja, a gente foi vendo aqui quantas nações foram caindo, quantos impérios, certo? Em 568, o Império dos Medos caiu sobre as tropas de Ciro. Então, veja, primeiro, Medos e Persas, tá? Ciro era persa. Em 550, aproximadamente, e por último, a Babilônia também foi vencida por Ciro, o persa, em 539. Certo? Então, assim, em alguma época dessas, uma dessas nações estavam em alta, né? E quase sempre Israel era moeda ali. Ah, ganhei aqui, vou levar a Palestina comigo, esse pedaço, né? Isso. Durante grande parte desse tempo, Daniel achava-se em posição elevada.
tá? Podendo observar de perto as mudanças internacionais e a maneira pela qual Deus dominava todas as situações. Olha só, gente, a importância de Daniel dentro desse contexto todo, né? O mundo se quebrando nas guerras, cai rei, sobe rei, né? E Daniel ali observando isso e interagindo com aquele povo que estava ali em Nippur, né? Que nós vimos que era o lugar onde próximo ao Quedar, né? A província de Quedar. O acontecimento internacional mais importante de Daniel é o começo da era do reinado dos quatro grandes, certo? Conhecida como o tempo dos gentios, de Daniel 2:36, 7:2:18 e Lucas 21:24 faz menção. Esse período começou com Nabucodonosor, olha lá, a cabeça de ouro, e é caracterizado pelo domínio gentil sobre Jerusalém. Então, nós vimos lá a estátua, certo? Somente terminará quando Deus do céu suscitar um reino que não será mais destruído, o reinado messiânico. Lá em Mateus 25, 31, 34, nós podemos ver tudo isso. Quando a gente estuda Apocalipse, normalmente a gente volta em Daniel e dá aquilo que eu tenho dito para você. Sempre tem um livro do novo que explica o do antigo, sempre tem um antigo que interpreta o do novo. É bem interessante quando a gente estuda a Bíblia. Caprichem, continue estudando que é muito bacana. Parece confuso, né? Mas é bem bacana. Qual que é o cenário religioso, então? Vamos ver? Então, lá em Judá, certo? Vimos que Jerusalém foi assolada e o povo levado para a Babilônia em 4 comitivas, e na primeira leva Daniel e seus amigos. Quem lembra dos amigos de Daniel, né? Vimos que estavam desanimados, incrédulos e mergulhados na idolatria. Ou seja, quando a gente olha para Judá e como ela ficou, e a gente estudou ali Ezequiel, a gente estudou Jeremias, lembra que Jeremias estava lá dentro, o rei de Judá, querendo, um queria ir pro Egito, o outro queria resistir à Babilônia, né? E eles ali mergulhados e incrédulos porque para Judá pensar que Deus permitiria que Judá fosse destruído, Jerusalém, o templo, os muros, os palácios, era coisa surreal e aconteceu, né? Então eles mergulharam e quando a gente olha tudo isso, por quê, né? Então nós nos lembramos de Isaías falando, né? Sobre casamento, sobre o divórcio, né? Que Deus, sobre o adultério, que Deus amava a sua esposa, no caso Israel, mas ela se prostituiu, né? E ela adulterou. E aí nós vemos de novo essa fala em outros livros proféticos, tá? Então nós vemos que esse adultério é em relação à idolatria. Foram após outros deuses, não é? Os deuses que estavam dos povos às suas voltas ali, né? E com isso eles foram caindo, então, até que terminaram dessa forma aí, como a gente comentou. Iniciaram no exílio sem esperança, aí eles vão embora, arrasados, destruídos, sem solução nenhuma, sem esperança nenhuma, levados como escravos, vão desiludidos e se estabeleceram lá na Babilônia. E aí eles começaram, epa, existe vida, né, aqui tem um jeito de sobreviver, só que o que aconteceu? Ao invés de eles permanecerem firmes com Deus, eles começaram então a, a, a crescer economicamente e começaram a abandonar a sua religiosidade. Ah, para que eu vou me preocupar? Não temos o templo, não temos como, né? O Salmo 137 vai falar sobre isso. Né? Bem bacana. E com isso, então, eles mergulham nessa questão do desânimo. Ah, eu vou mais ou menos como Pedro disse, né? Vamos voltar à pescaria, vamos trabalhar, esquecer essa coisa ali de culto, de adoração, porque já acabou para nós. Era esse o pensamento, o cenário religioso dos exilados, tá? Nessa época, a religião da Babilônia, e isso é importante para a gente entender, tá? Centralizada em Bel-Merodach ou Marduk. Jeremias 52 vai falar sobre isso. E no seu grande e único templo, Exágila,
com sua enorme torre. Então, lá na Babilônia, o Marduk ou Bel-Merodach era o ídolo da vez, ele era o deus deles, com D minúsculo, tá? Essa religião veio da antiga Mesopotâmia, onde cada cidade tinha seu próprio deus. Em Liu, o deus padroeiro de Nippur, que era 64 quilômetros a sudeste da Babilônia. Por que eu estou falando nesse? Porque está bem próximo da colônia, lembra? Tel Aviv ou Tel Aviv, que é a colônia onde os judeus estavam, certo? Chegou a ser considerado o senhor do mundo. Entretanto, com a posterior ascensão da Babilônia, Merodach, seu deus padroeiro, tornou-se mais importante do que Enlil. Ou seja, cada cidade. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil, tá? Então, aqui, dia 26 de maio, é feriado aqui em Colombo. Por que é feriado em Colombo? É um feriado por causa da padroeira da Itália, certo? Então, veja, aqui, nós estamos aqui no Paraná, aqui em Colombo, mas nós vamos ter um feriado por causa da padroeira da Itália. E também tem um dia, que agora eu não me lembro qual é a data, acho que lá para o fim do ano, que se comemora o dia da padroeira aqui da Senhora do Rosário. Então, da mesma forma que nós estamos aqui, que nós vemos, por exemplo, São Paulo tem a Aparecida do Norte, o Padre Cícero, e aí por diante nós poderíamos falar do Brasil inteiro, cada lugar, né? Curitiba, Senhora da Luz dos Pinhais, a mesma coisa aqui, gente, tá? Então é isso que nós estamos falando, que olha, que o Enlil era um deus padroeiro de Nippur e ele subiu, mas daí apareceu quem? O Merodach e o seu deus, o deus padroeiro da Babilônia, que ficou mais importante, por isso ele ganhava mais adeptos, mais ouros, mais tesouros e mais sacrifícios, enfim, certo? Então ele se tornou mais importante do que Enlil, passando a ser o senhor ou, e aqui bem interessante, Bel. Em outros casos, nós vamos ver que ele chega lá em Reis, ele é chamado de Baal. Lembram de Baal? Dos sacerdotes de Baal? Lembram da Jezabel, que era, né? Que ela era dessa região e por isso ela era uma sacerdotisa de Baal do panteão dos deuses da Babilônia. Então, vocês estão entendendo? E agora nós vamos ver uma coisa bem interessante nesse cenário religioso. Nós vamos ver. Ops.
Então, nós estamos falando do Baal, né? Que era um dos importantes ali no panteão dos deuses da Babilônia. E ao tempo, o templo desse deus, os sacerdotes traziam todos os deuses ou estátuas da festa de Nisan, certo? Então acontecia uma festa, eles levavam todos os ídolos, todos os deuses, e ali acontecia uma festa, uma consagração, e onde supostamente os destinos de todos os homens eram fixados para o ano seguinte. Na concepção dos neobabilônicos, o Merodach era o deus supremo, tá? Bel-Merodach, ou Merodach, ou Marduk, tá? Então, ali nessa reunião, era mais ou menos como uma astrologia, certo? Aliás, nós vamos falar sobre isso aqui também, tá? Nabucodonosor, ele não se mostrou apenas um gênio militar, amante do luxo, edificador de monumentos, jardins e canais e hábil administrador, mas também um homem muito religioso. Sabem os tais jardins suspensos da Babilônia, que são uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído por Nabucodonosor, tá? Sua paixão religiosa era enriquecer o templo de Merodach, na Babilônia, com ouro, joias e pedras preciosas. Então, essa era a forma dele da devocional dele era encher de ouro, né? Valorizar ali o lugar, certo? Nabucodonosor tinha uma tendência ao monoteísmo. O que é monoteísmo? Apenas um Deus, tá? Conforme demonstrado mais tarde, os babilônios acreditavam em diversos deuses. Então, a gente viu ali, ó, Enlil, Shamash, Sim, Nebo, tá? O Enlil, o deus da tempestade, Nippur, Shamash, o deus do sol, Dissipar, Sim, o deus da lua de Ur e Aras, e Nebo, o deus da sabedoria e da escrita e astrologia, que fique, né, que fique destacado aqui, né, de Borsipa, ou seja, tá, Isaías 46 vai falar sobre isso. Aqui nós vemos então o nascimento, né, ou pelo menos a gente conhece o berço da astrologia, onde que começa essa prática. Merodach era exaltado muito mais do que estes, ele era dado uma estatura quase monoteísta, quer dizer, ele era o Deus, entendeu? Se naquela ocasião Nabopolassar podia incluir o Shamash na adoração de Enlil junto com Merodach, tá? Então, assim, Merodach era o principal, mas eles, de vez em quando, eles colocavam lá o Shamash e adoravam aquele ali. Ah, vamos adorar esse daqui também. Ou então o Enlil, né? E se o Nabonido, tá? Que também foi um dos, né, dos nobres, podia conferir o título, às vezes a Merodach e às vezes assim, não é de surpresa nenhuma que o Nabucodonosor, através dessa influência, né, desse modelo de pensamento deles, né? E ele reconhece, né, os poderes, reconhece os milagres, reconhece tudo o que o Deus de Daniel fez. Então ele vai lá e diz, né? Conferisse ao Deus dos judeus os títulos Altíssimo e Deus Altíssimo. Por isso que isso é uma fala de Baltflower, né? Então, assim, veja, era normal para eles. Então, às vezes a gente lê Daniel e pensa, puxa vida, Nabucodonosor se converteu. Quem já pensou isso? Pensou errado. Né? Ele, naquele momento, ele estava o quê? Ele estava admirando, né, as coisas, porque, por exemplo, ele viu na fornalha, quando ele lançou Sadraque, Mesaque e Abednego, e que eles não morreram. E ainda diz mais, mas eu lancei 3 e agora eu vejo um, e ele é semelhante ao Filho dos Deuses. Ele ficou mexido e com isso ele acaba reconhecendo, né, o Altíssimo. Gente, eu não estou dizendo com isso, é por causa da religião deles. Não, Deus estava ali, Deus estava agindo. Mesmo dentro dessa cultura, dessa religiosidade deles, Deus estava ali com o seu povo e fazendo a diferença. Amém? Merodach é, Opa, pulei e voltei para o mesmo lugar. Isso é especialmente importante em Daniel 2,4, tá?
Nabucodonosor proclama ser o Deus de Daniel, o Deus dos deuses. Depois de ver que ele é a fonte de sabedoria para revelar sonhos, como nós vimos no capítulo 2, a fonte de poder para proteção na fornalha, no capítulo 3, e aquele que estabelece e depõe governadores da terra. Ou seja, dentro da limitação dele, da idolatria dele, ele reconheceu que alguma coisa estava acontecendo, que o Deus de Daniel estava fazendo algo, né? E então ele usa essa referência, certo? Até o capítulo 3 de Daniel tem um dos textos que eu mais gosto, que é aquele assim, ó. Pareceu-me bem fazer conhecidos pareceu-me bom fazer conhecidos os dons e maravilhas que o Senhor tem feito para comigo. Olha, que lindo, né? Um texto maravilhoso. Foi Nabucodonosor que fez essa expressão. Então, Daniel e seus 3 amigos receberam nomes da Babilônia relacionados ao panteão de deuses. Olha lá. Daniel, Beltesazar, que Bel proteja a sua vida. Ananias, que é o nome hebraico, tá? Sadraque, o servo de Acu, o deus da lua, sim. Misael, semelhante a Deus. Misael significa semelhante a Deus. Mesaque, que é o nome babilônio dele, quem é igual a Acu? Azarias, Abednego, ou seja, servo de Nebo. Entenderam? Então, assim, quando eles foram para lá, foram treinados, eles receberam nomes babilônios. É o caso de Esther, né? Porque Esther, o nome dela era Hadassah. E ela recebe o nome de Esther, né? Esther. Objetivo do livro. O objetivo principal é declarar a soberania de Deus sobre todas as nações, conforme foi demonstrado por intermédio de Daniel e seus amigos a 2 monarcas da Babilônia e a 2 da Pérsia. Assim, Daniel revela a previsão de 4 reinos gentios e 70 semanas de Israel, que teriam de cumprir o seu tempo antes do próprio Deus estabelecer um reino eterno na terra. O propósito do livro de Daniel não é enfatizar o programa redentor de Deus, mas o programa do seu reino até que ele seja estabelecido através do Messias. Então, assim, quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós estamos vendo o que vai acontecer profeticamente em todas as nações. Em quantos anos? Em muitos anos. E nós sabemos que, que essa tempo dos gentios, esse termo tempo dos gentios, é um termo que ficou parado quando Israel, depois do Império Romano, né? E aí a gente vê que falta uma semana para completar isso. E essa semana vai acontecer lá, como diz no milênio, né? Nos 7 anos da tribulação. Então, ficou faltando uma dessas semanas aí de Daniel para serem cumpridas, tá? O que eu posso dizer a vocês? Daniel tem muito significado, muita ilustração. A gente vê uma sabedoria assim estupenda, a gente vê reis se prostrando, reis caindo, independente se eles reconhecem que esse Deus é o verdadeiro, é o Deus único, mas a gente vê que as nações caíram aos pés, né? E a gente vê ali também que a estátua que Daniel ele menciona, tem um termo que diz assim que os pés são feitos com dedos de barro, né? E que no final dos tempos a pedra que foi cortada sem o auxílio de mão será lançada sobre essa estátua, ou seja, o reinado de Jesus, que virá, né? O reinado final, né? A nossa grande esperança messiânica, né? Onde Jesus vai reinar em glória e os reinos da terra, então, vão rolar, né? Vão ter que se dobrar diante dele. Gente, nós vamos continuar o livro de Daniel na nossa próxima aula, com as contribuições, com o esboço, com a cristologia, certo? Estudem lá e depois nós podemos, então, tirar dúvidas, fazer perguntas. Eu vi que vocês não são muito de perguntar, então eu já vou falando, né? Mas se você tiver curiosidade, joga lá e nós podemos, então, buscar conhecimento. Se eu tiver as respostas, se eu não tiver, a gente busca. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Amém?